O tema que nos foi proposto para nós discutirmos hoje é o que é teosofia, né? Então, o que é teosofia? Talvez essa seja a parte mais discutida e mais difícil de se definir, que é o que é teosofia dentro da sociedade teosófica. Então, nós vamos falar um pouco sobre o que é teosofia, sobre filosofia esotérica, sobre sociedade teosófica, sobre trabalho teosófico, tudo isso juntando nessa organização, nesse tema, o que é teosofia, né? Blavatsky dizia que que o tema teosofia ele era indefinível, né? E ele tinha gradações, sutilezas, e ela comparava o que é teosofia a um koan, que quanto mais você se aprofunda, mais se amplia o significado daquilo do que seja teosofia, né? Então, nesse sentido, nós podemos dizer que se a gente tomar, por exemplo, a definição básica do termo que é teosofia, que é sabedoria divina, nós vamos perceber que cada vez mais essa sabedoria se amplia, uma vez que ela é perceptível interiormente. E aí eu queria fazer uma distinção do tema com vocês de uma definição mais prática, teórica, literal, e uma definição mais abrangente, mais sutil, mais intuitiva, mais metafísica, né? Eu acredito que essas duas definições elas se complementam. Então, quando nós falamos, por exemplo, em o que é teosofia de uma forma mais ampla, de uma forma mais completa, a definição de sabedoria divina é uma coisa muito ampla, né? É uma coisa muito ampla. E ampla como ela não pode ser reduzida a palavras. A sabedoria universal, a sabedoria dos deuses, jamais poderia ser definida, limitada a alguns termos, né? A alguns termos ou a uma teoria. Por outro lado, requer e aponta para que, se ela é uma sabedoria divina, deve existir uma condição em nós, já que ela é perceptível interiormente, e nós consideramos isso como verdadeiro, deve existir uma condição interior que nós percebemos essa sabedoria tal qual ela é, sem limitação. Ou seja, exigiria que aquilo que nós dizemos que é a essência do nosso ser, a característica principal da nossa alma, a nossa contraparte divina, ela viesse a se manifestar para compreender, para receber essa sabedoria. Então, isso seria a sua parte mais ampla. De uma outra forma, nós vemos que há escritos e uma literatura vastíssima que tanto Blavatsky quanto outros escritores chamaram de filosofia esotérica, de tradição sabedoria, de ensinamento teosófico e aí por diante. Isso é a decodificação da percepção interior daqueles sábios, videntes e místicos, como diz Blavatsky na chave para a teosofia, que perceberam essa teosofia e trouxeram para nós esse conhecimento. Isso é o que ela vai chamar amplamente de religião sabedoria ou de filosofia esotérica, como ela chama nos seus escritos, né? De uma certa forma, essa compreensão mais ampla, ela pode ser definível e compreendida de uma maneira mais simplificada, se nós levarmos em consideração que se existe apenas uma vida em manifestação, e se essa manifestação ampla, como nós estamos classificando, ela é o corpo disso que nós chamamos de Deus ou divindade, né? Vejam, vamos tentar acompanhar o raciocínio, porque é uma coisa que se desdobra em sequência da outra, né? O termo, não importa o termo que nós usemos. Por exemplo, a gente está falando de sabedoria divina usando o nome de Deus, né? No hinduísmo, a gente vai ver a expressão de que o universo é Brahman, uma parte sutil, um princípio que a nossa mente não é capaz de abarcar, e Brahma. Então, nós vamos ver, isso tem no Bhagavad Gita, de que o universo é Brahman, com um N no final, e Brahma, sem um N no final, demonstrando de que há uma parte sutil e uma parte
manifestada. Essa parte sutil e essa parte manifestada são duas faces de uma mesma realidade. Essa realidade é a divindade em si, no seu aspecto imanifestado e no seu aspecto manifestado. Blavatsky apresenta na doutrina secreta de que essa divindade ela está presente em todos os átomos, em toda a realidade que constitui o universo. E em toda essa realidade pulsa a consciência divina, pulsa a mente divina. Então, perceber essa sabedoria divina, perceber essa teosofia nesse sentido mais amplo e primeiro que nós classificamos, seria unir a mente de uma percepção mais sutil nossa com a percepção dessa própria consciência universal. Seria unir-se à consciência de Deus, seria unir-se à consciência do todo, seria unir-se à consciência mais ampla. A percepção dessa realidade, diz a literatura, traz para nós a fonte da felicidade. Traz para nós o clareamento de todas as circunstâncias que aparentemente nós tenhamos a mente limitada e compreendamos de forma um tanto incompleta e que gera muitos sofrimentos porque nós compreendemos as coisas, as situações e nós próprios de uma forma limitada. A compreensão mais ampla no sacrário da nossa consciência dessa revelação, como diziam os gnósticos, traz a fonte da felicidade e traz a fonte da resolução de todos os problemas da vida humana que possa existir. Então, por mais que essa característica de tratar a teosofia como sabedoria divina seja um pouco metafísica, seja mais ampla, não sei se é porque a minha mente, por exemplo, ela pense de forma diferente, eu acho isso extremamente prático. Porque compreendendo dessa maneira, tendo um pouco desses insights, tendo um pouco dessa iluminação, nós poderemos trazer uma nova luz para a nossa vida, poderemos trazer um novo significado para a nossa existência, poderemos dar um novo rumo à nossa vida, porque a percepção dessa luz interior não pode vir desprovida de uma mudança na nossa conduta, de uma mudança na nossa vida, de uma mudança nas nossas percepções. Se não vier acompanhada com isso, é porque a percepção não houve, né? Então, nós vamos tratar disso e de muitas outras coisas durante toda a apresentação, em que, aos poucos, com os slides que a gente for apresentando, nós vamos poder ir desenvolvendo melhor o tema também, né? Vários outros nomes correlacionados ao termo teosofia foi apresentado e é um pouco sobre isso que a gente vai discorrer também. Há uma citação das cartas dos Mahatmas que é colocado o seguinte: numa observação atenciosa, achar-se-á que nunca foi intenção dos ocultistas esconder realmente dos estudantes mais seriamente dedicados o que eles escreveram, mas antes encerrar sua informação para fins de segurança num cofre seguro, cuja chave é a intuição. O grau de diligência e zelo com os quais o significado oculto é procurado pelo estudante é geralmente o teste, até onde esteja habilitado a processão do tesouro tão escondido. Portanto, aí, no início da Sociedade Teosófica, a gente vê isso em vários escritos das cartas e até mesmo de Blavatsky, sendo colocado a teosofia como sendo a doutrina ou os ensinamentos dos Mahatmas, né? E alguns questionamentos se vinham também como que esses ensinamentos eles eram sempre reservados, meio que escondidos, e a citação ela vem nessa direção, na direção de que existe uma chave e um teste para se aproximar desses ensinamentos. Talvez muita coisa que foi no passado, ou pelo menos na época em que a Sociedade Teosófica foi formada, em 1875, hoje já não seja mais segredo. E várias instruções que muitos estudantes aspiravam, hoje a gente já tem à nossa mão. Então você tem A Voz do Silêncio, um dos mais belos tratados de budismo tibetano ao nosso alcance. Um tratado que traz
os passos que um aspirante deve dar na senda dos Bodhisattvas, na prática das paramitas, para atingir a iluminação. A gente tem, por exemplo, Vivekachudamani, a ciência do yoga, vários outros escritos que podem nos auxiliar nesse sentido. Ou seja, instruções nos foi dado bastante. Várias instruções nos foram concedidas e tornadas ao nosso acesso, livre acesso. No entanto, existe sempre um teste que é colocado, que é a forma como se aproxima-se dessas instruções. Tanto de um ponto de vista individual simples, como de um ponto de vista mais amplo. A gente percebe também que a publicação das instruções trouxe um problema também, que é o mau uso dessas próprias instruções. Então, me parece bastante verdadeiro quando o Mahatma coloca que o grau de diligência e zelo com os quais o significado oculto é procurado pelo estudante é geralmente o seu primeiro teste, ou o teste em si. Se existe uma busca sincera, se existe uma busca ardente, se existe uma aproximação no sentido de melhoramento da sua e da vida dos seus semelhantes, certamente começando até por caminhos simples, nós vamos encontrar o caminho desejado. Então nós chegamos aí. O que é teosofia, o que é sociedade teosófica, o que são também os teosofistas ou esse grupo de pessoas que se esforçam nesse sentido. Como nós vimos antes, o termo teosofia é de origem grega, ele tem o seu sentido mais literal sendo traduzido como sabedoria divina, mas também no seu sentido mais abstrato. É por isso que Blavatsky diz que ele é um koan, porque como é que a gente vai compreender de uma vez só, ou de uma forma limitada, ou no relance do nosso raciocínio, toda a sabedoria divina. Então, é algo ilógico, né? Um outro termo também, que é colocado, tentando definir teosofia, é Brahma Vidya, né? Sendo também como a sabedoria divina, ou a sabedoria de Brahma, a sabedoria dos deuses. Vejam que no início a gente falou de que é uma classificação na filosofia hindu de que o universo é o corpo de Brahma e de que esse corpo de Brahma ele é mantido por sua respiração. A sua respiração seria a sua própria consciência, né? Então, a sabedoria que emana, que se extrai do corpo de Brahma é a Vidya, a própria sabedoria dele. Então, talvez a gente possa compreender melhor quando analisa dessa maneira aquela expressão lá do Pórtico de Delfos: homem, conhece a ti mesmo e conhecerás o universo. Há a realidade de que o que nós realmente somos, como espírito, como alma, né, como a essência divina mais elevada em nós, essa essência é una com a própria essência universal. Então, o conhecimento de Brahma, Brahma Vidya, seria, em essência, um conhecimento sobre nós próprios. Olhando para dentro de nós, nós perceberemos essa mesma realidade. E aí uma outra definição que vem nesse sentido, nós temos também o termo Gupta Vidya, ou ciência secreta, classificando essa sabedoria. Mas um outro termo que vem nesse sentido é Atma Vidya, o conhecimento do espírito, a suprema forma do conhecimento espiritual. E vejamos bem, toda essa argumentação de que existe esse conhecimento espiritual, esse conhecimento divino, esse conhecimento universal, ele só tem valia e ele só tem uma justificativa, vamos dizer assim, prática, porque ele pode ser percebido por nós, porque ele pode ser percebido interiormente. E a gente vai ver, por exemplo, na filosofia hindu, que da mesma forma que é colocado de que o universo é Brahma, é colocado também de que Atman, a essência universal presente no homem, tem sua identidade com Brahman e é Brahman. Atman é a essência espiritual no homem, logo nós poderíamos concluir
de que o homem, percebendo a si próprio como Atma, chega à sabedoria de Brahma. Existe uma outra correlação de um outro termo também hindu, nessa mesma direção, para a gente chegar à compreensão de Atma Vidya, que é colocado por Taimni no livro O Homem, Deus e o Universo, é de que ele classifica os 3 aspectos de manifestação do universo ou da manifestação divina como Sat, Chit e Ananda. Chit como sendo a consciência universal, a mente universal. Esse termozinho Chit, C-I-T. E existe um outro termo que ele classifica também, e vai ser mais claro quando a gente vê um tratado como, por exemplo, os Yoga Sutras de Patanjali, ou Pratyabhijna Hridayam, que foi traduzido como o segredo da autorrealização, que ele usa o termo Chitta, com um A no final, para classificar aquilo que a filosofia hindu chama de Atman. Então, Chitta seria uma fagulha, uma essência de Chit, o fogo da mente universal. Então, esse fogo da mente universal arde e queima em nós, tendo a sua sede a caverna do coração. E a partir dele nós podemos elevar a nossa consciência até a consciência universal. Se vocês analisarem, a gente vai perceber no segundo sutra dos Yoga Sutras de Patanjali, que ele diz Yoga Chitta Vrit Nirodha. Yoga é a inibição das modificações da mente. Chitta ali está classificando essa essência divina em nós. Uma vez cessada as modificações causadas pelo mundo externo internamente nessa mente, chega-se à percepção, à união, ao yoga, a união da mente individual, da mente humana com a mente universal. Esse é o significado, essa é a tradução do que o Patanjali vai colocar para yoga. O conhecimento que nós chamamos de teosofia, o conhecimento que se chama de Atma Vidya, ele tem por finalidade trazer essa ampla regeneração humana, devolvendo ao homem, devolvendo ao buscador a identidade da sua própria realidade absoluta. Se a gente percebe tanto a filosofia de Gautama, quanto a filosofia de Platão, quanto toda a filosofia budista como um todo, vai colocar que a vidya, a ignorância, ela é a causa de todos os males. A falta de, não é a ignorância de instrução, é a ignorância de nós percebermos quem realmente nós somos. Então, a verdadeira percepção de quem nós somos nos traz a sabedoria, nos traz Sofia, nos traz o conhecimento de Atma, o conhecimento supremo, o conhecimento, a forma suprema de conhecimento universal. A teosofia ela também foi classificada como sendo um oceano de sabedoria, a sabedoria que banha a humanidade, né? E se nós fizermos uma correlação com isso, nas cartas é colocado que a teosofia ela tem uma relação direta com as doutrinas esotéricas do Buda. As doutrinas esotéricas, e aí a gente entra afunilando um pouco aquele outro significado que nós trouxemos como sendo, e aí mais adiante vai ser colocado como o termo religião, sabedoria, como sendo esse ensinamento sagrado que banha toda a humanidade. Isso quando se traduz, por exemplo, o termo religião, sabedoria, Blavatsky coloca na doutrina secreta de que é a herança comum, a herança espiritual comum de todas as nações do mundo. É a nossa própria herança enquanto humanidade. É o ensinamento que estará sempre acessível a nós e que será capaz de cada um que realize a sua busca de forma sincera, poder encontrá-lo e recomeçar a libertação da sua própria consciência, a espiritualização do homem como um todo. Se nós percebermos, tem um exemplo que eu acho muito bonito, que ele era colocado por John Aljo, um teosofista norte-americano, que ele dizia o seguinte: se todas as literaturas
que tratam da filosofia esotérica, elas fossem extintas, elas deixassem por alguma maneira de existir e restasse apenas uma, toda a teia de conhecimento espiritual poderia ser remontado a partir daquele ponto. Mas se mesmo esse ponto deixasse de existir, se mesmo esse ponto fosse extinto, se essa última literatura fosse extinta, essa última sentença, mesmo assim ainda haveria uma possibilidade de recomeçar e remontar tudo. Essa forma seria cada um de nós, cada ser humano olhando para dentro de si mesmo e percebendo a si como Atma, como a fagulha dessa centelha do fogo universal. Então, essa identidade talvez seja aquilo que há de mais transformador que o termo teosofia nos traz, ou de que a filosofia esotérica nos traz. Se nós percebermos, na segunda proposição da doutrina secreta, está colocado exatamente isso: a identidade de todas as almas com a alma suprema universal. Isso é um axioma que faz parte da filosofia esotérica do planeta, de todas as tradições e de todos os ramos da filosofia universal. Então, seguindo ainda esse mesmo entendimento, nós vamos ver na Voz do Silêncio que ela diz o seguinte: dói saber que, embora todos os homens possuam a Laia, a alma universal, sejam unos com ela, a Laia é tão pouco lhiscível. A pouca servidão de nós termos dentro de nós a possibilidade de sermos deuses e abdicarmos porque estamos presos ao mundo de aparência que nós vivemos, as circunstâncias, pessoas e situações que estão ao nosso redor, faz com que a gente viva permanentemente no reino da ignorância e não acendamos a clara luz, a percepção no sacrário da nossa consciência, dessa verdade, dessa consciência universal. E aí Blavatsky vai dizer: a doutrina secreta está fundamentada na religião sabedoria. Os Upanishads, as antigas escrituras hindus provenientes após os Vedas, é um eco da antiga religião sabedoria. Os gnósticos ensinaram a religião sabedoria. Então, os gnósticos falavam de uma gnose, de um conhecimento espiritual que lhes era mostrado como uma revelação no sentido de que essa revelação era como se fosse o mostrar-se da face de Deus, né? E o Salmo diz: a minha alma tem sede de Deus e espera uma experiência com o Deus vivo. A experiência com esse Deus vivo era a revelação desse conhecimento espiritual. E mais adiante nós vamos perceber que a revelação desse conhecimento espiritual tem uma unidade com o êxtase dos budistas, aliás, com o êxtase dos gnósticos, com o samadhi dos budistas, com essa revelação dos gnósticos, com a elevação da alma dos místicos. É um estado de consciência superior aonde a nossa alma toca a Deus. E eles diziam: mais do que tocar, nós nos tornávamos unos com Deus, várias e várias vezes nas nossas experiências. A religião sabedoria, e o termo religião sabedoria trazendo aquilo que nós caracterizamos anteriormente, dando a entender esse conhecimento universal, não de uma religião particular universal, mas no sentido de que a essência daquilo que seja religião é promover essa religação do homem, da nossa mente com a mente universal, da essência do homem com a essência divina, presente em todo o universo. Aquilo que nós classificamos também como sendo uma tradução do termo do yoga. E Subahal vai colocar no seu livro, Os Escritos Esotéricos, de que a religião sabedoria é a sabedoria universal ariana, caldeu, tibetana, que banhou todo aquele povo antigo e chegou pelo menos até nós através da Sociedade Teosófica, pelo ramo tibetano. Os mestres nas cartas, eles referem-se às doutrinas esotéricas do Buda como Ariana Arat, proveniente também dessa mesma origem classificada por Subahal. Ensinamentos secretos reservados para uso com os iniciados dos mistérios tibetanos.
A doutrina secreta foi a religião universalmente difundida no mundo antigo e pré-histórico. As provas de sua difusão, os anais autênticos de sua história, uma série completa de documentos que demonstram o seu caráter e a sua presença em todos os países, juntamente com os ensinamentos de seus grandes adeptos, existem até hoje nas criptas secretas das bibliotecas pertencentes à fraternidade oculta. Ocultavam os documentos. A ciência, sua existência real, era tratada pelos hierofantes do templo, onde os mistérios foram sempre uma disciplina e um estímulo à virtude. A gente vai perceber na disciplina dos mistérios como uma preparação mais externa, tratada como mistérios menores, e uma preparação mais interna, tratada como os mistérios maiores. Um ensinamento que era mais oral e de uma experiência mais sutil do que propriamente essa parte mais primeira. Então, a gente nunca pode dizer que esse ensinamento foi negado ou deixou de existir, porque ele faz parte dessa herança de ensinamento de todas as eras. Pode ser que em alguns momentos ou outros, dependendo da situação que a gente viva, de condição humana, social que a gente viva, a civilização não tenha tamanho acesso como Blavatsky vai classificar o que era a era dourada, o período dourado, que era classificado até os gnósticos. E depois se tem uma certa dificuldade até de se encontrar essas fontes e se chegar mais próximo dos ensinamentos. Mas eles sempre estiveram presentes e a busca virtuosa, nesse sentido, sempre foi capaz de alcançar. E ele existe sempre como um estímulo à virtude, um estímulo à transformação interior, né? Todos os grandes instrutores foram mensageiros e não mestres originais de seus ensinamentos. A teosofia não é nova e nem é uma religião, afirma Blavatsky. Então, por mais que a gente possa perceber um grande ser que trouxe uma grande mensagem para a humanidade, mesmo assim ele classifica-se no rol daqueles que apenas perceberam essa realidade e trouxe para nós. Ele não é dono, ele não é posse daquele ensinamento. Portanto, talvez um dos maiores erros que nós possamos perceber na história humana seja a identificação de ensinamentos com suas autoridades e talvez até o erro cognitivo de admitir que fora daquele ciclo não existe um ensinamento verdadeiro, não existe um ensinamento real. E aí nós vemos a expressão dos Mahatmas. A teosofia não é um candidato novo à atenção do mundo, mas é somente a reafirmação de princípios que têm sido conhecidos desde a infância da humanidade. Aquilo que nós citamos anteriormente. A fase que se inicia com Buda e Pitágoras e finda com os neoplatônicos e os gnósticos é o único foco que a história nos depara, onde pela última vez convergem os cintilantes raios de luz emanados de idades remotíssimas e não obscurecidas pelo fanatismo ou obscurecidas pelas mãos humanas. A ciência oculta e os poderes que ao homem confere não representam nenhuma ficção, mas fatos tão velhos quanto o próprio mundo. E aí uma expressão do que Blavatsky coloca do trabalho que ela realizou na doutrina secreta, com essa grande obra, ela diz o seguinte: Senhores, eu fiz apenas um ramalhete de flores escolhidas. Nele nada existe de meu, a não ser o laço que as prende. Rompei o cordão ou desatai o laço. E quanto ao ramalhete de fatos, jamais poderei destruí-lo. Podeis ignorá-lo e nada mais. Talvez o maior convite seja: vamos usufruir desse ramalhete que tão belamente foi juntado e entregue como um presente a cada um de nós. A teosofia é a ciência oculta, sustenta Blavatsky. Sustenta que tudo percebido pelos sentidos tem uma profundidade secreta.
é este horizonte interior das coisas o objeto da investigação da teosofia. É esse significado, e não só o significado externo, que a teosofia tende a mostrar, ela enquanto sabedoria divina. Porque, segundo esse mesmo ensinamento, nos é dito de que a aparência não nos mostra a essencial característica ou identidade nem das pessoas, nem das coisas ou situações que nós nos relacionamos com ela. A teosofia é, acima de tudo, uma tentativa de restaurar os mistérios da antiguidade. E aí eu coloco aqui uma citação de um livrinho que está ali, Luz do Santuário, o Diário Oculto de Geoffrey Hodgson, que ele diz o seguinte: um grande trabalho a ser feito. Ocorrerá um renascimento mais completo da tradição dos mistérios, tanto em conhecimento como em poder neste globo, nesta terra, pois isso pode corretamente ser descrito como a mais grave necessidade da humanidade, ou seja, a restauração pública, semipública e secreta da tradição dos mistérios de uma influência sempre crescente. A citação seguinte, ela completa a anterior. A reforma do caráter humano, do egoísmo para o idealismo altruísta e da mais estrita honestidade em cada atividade assistencial, extirpar da natureza humana toda forma de falsidade para seu próprio benefício em detrimento dos outros, honestidade, verdade, beleza e a total ausência de desejo em benefício próprio em qualquer atividade, essas qualidades devem se tornar estabelecidas no caráter e no interior da consciência da humanidade, especialmente a verdade e a total ausência de egoísmo. Isso seria o prelúdio do que nós poderíamos dizer a restauração dos mistérios, a restauração de uma ética que nos eleva à prática das virtudes. E aí Blavatsky diz com relação a isso que nós caracterizamos como sendo teosofia, como sendo essa sabedoria universal, é um testemunho dela própria. Eu vi, por fim, e há muitos anos, os anseios da minha mente serem satisfeitos por essa teosofia ensinada pelos anjos e por eles comunicada, para auxiliar o destino da humanidade. A Sociedade Teosófica foi organizada com o propósito de promulgar as doutrinas teosóficas e para promover a teosofia. A presente Sociedade Teosófica não é a primeira deste tipo. Então, nós tratamos até aqui de traduzir um pouco o que seja teosofia, o que seja essa sabedoria universal, o que seja isso que é classificado como sendo religião, sabedoria. E findamos essa primeira parte com essa citação de Blavatsky, onde ela apresenta a Sociedade Teosófica como um campo onde o experimento da teosofia devesse acontecer, de forma teórica e de forma prática. Então, isso está exatamente colocado na citação. A Sociedade Teosófica ela existe com o propósito de promulgar as doutrinas teosóficas, o ensinamento teosófico, e promover a vida teosófica, poderíamos dizer assim, promover a teosofia. Então, enquanto agentes, pessoas que lidamos com isso, lidamos durante o ano inteiro com o trabalho teosófico, nós podemos nos inspirar nas instruções deixadas por essas sábias pessoas para balizar um pouco o nosso trabalho. E aí nós vamos falar um pouco sobre uma organização que, se a gente perceber anteriormente, ela disse: a presente sociedade teosófica não é a primeira deste tipo. E aí na chave para a teosofia ela vai fazer uma correlação com a Sociedade Teosófica Eclética, a Sociedade Eclética de Teosofia do século III, fundada lá por Ammônio Saccas. Então ela coloca o seguinte: os sistemas budistas, vedantino e zoroastrista
eram ensinados na escola teosófica eclética junto com todas as outras filosofias da Grécia. Seu objetivo era extrair das várias religiões uma melodia completa e harmoniosa capaz de provocar uma resposta em todo o coração que ama a verdade. Então, naquela época existia o objetivo principal da Escola Teosófica Eclética, fundada por Ammônio Saccas, era de reconciliar o ensinamento de todos os credos, de todas as tradições, fazendo perceber que na base dele existe uma religião sabedoria, existe um ensinamento basilar, uma vez que existe apenas uma essência manifestada, uma consciência vibrante no cosmos, não poderiam existir ensinamentos de duas divindades ou de dois deuses, entendendo Deus como nós entendemos e não com a multiplicidade de apresentações de algumas culturas. Seria um contrassenso, vamos dizer assim, um contrassenso universal, admitir a existência de dois absolutos, ou de duas divindades, ou de duas manifestações. Então, percebendo isso, não existiria também razão de as entidades brigarem entre si. Do contrário, isso estaria apenas fundamentado na ação e no que o homem provoca, do que nós provocamos com a nossa ação dessa grande tradição. Então, esse objetivo, que era um objetivo da Escola Eclética de Teosofia, era um dos objetivos principais da Sociedade Teosófica, coloca Blavatsky. Seu sistema, o sistema eclético, tinha três características nítidas. Primeiro, a ideia de uma só essência suprema incognoscível. Uma só essência que dá origem a tudo. A primeira proposição da doutrina secreta. De que a alma humana, ela é uma emanação dessa essência. Ela provém e tem sua identidade nessa essência. A segunda proposição da doutrina secreta. A alma humana tem sua identidade com a alma universal, a Laia, a grande alma. E existe uma via, uma forma de perceber que essa essência humana, ela é uma emanação da essência do todo, da essência incognoscível, através da prática da teurgia, do que eles falavam da prática da teurgia. Podemos falar da meditação, podemos falar da elevação, do silêncio, da prática das virtudes e tantas outras coisas. Então, na correlação do que eles apresentam como sendo a teurgia, ela diz o seguinte: a intuição mais elevada pode ser obtida através da teosofia, ou conhecimento divino, que leva a mente desde o mundo da forma até o mundo do espírito sem forma. Nós estamos falando de um ensinamento que ele tem a sua expressão literária, mas estamos falando de um ensinamento que tem a sua expressão essencial. Para os antigos teósofos, a percepção dessa parte essencial era feita através da teurgia. E a colocação que eles fazem é o seguinte: através da intuição mais elevada, ou seja, da elevação da mente, pode ser obtida através da teosofia, do conhecimento divino, que leva a mente desde o mundo da forma até o mundo do espírito sem forma. Através da reflexão, do autoconhecimento e da disciplina intelectual, a alma pode ser elevada até a visão da verdade, da bondade e da beleza eternas, ou seja, até a visão de Deus. E nos é colocado o seguinte: unir a sua própria alma à alma universal, afirma Porfírio, requer apenas uma mente pura. Vejam se existe tanta diferença assim do que nos é colocado nos Yoga Sutras de Patanjali, quando nos é requerido para a prática elevada de Samadhi, que seria um estágio onde a mente estivesse completamente limpa, completamente pura e completamente estável, incapaz de ser percebida por qualquer coisa que venha de fora dos sentidos, seja barulho, sejam percepções, sejam pensamentos, sejam emoções. Uma vez que foi feita uma preparação para isso, que são os primeiros 5 passos do yoga preliminar.
Então, esse estado de pureza, de elevação mental, é o campo fértil, é o ambiente onde internamente nós devemos nos preparar para acontecer a recepção da sabedoria. Então, os gnósticos diziam que, utilizando a inscrição de Valentino, de que existe uma gnosis cardia, uma gnosis que se revela no interior do nosso coração, na caverna do nosso coração. E que esse conhecimento ele é perceptível, mas requer uma pureza de vida, uma pureza de mente. Né? E aí, justificando, Blavatsky vai colocar o seguinte: os yogis de Patanjali, Plotino, Porfírio e os neoplatônicos diziam que em suas horas de êxtase eles se haviam unido a Deus, ou mais precisamente, se haviam tornado um com Deus por diversas vezes ao longo de suas vidas. Isso era a prática da teurgia, a prática da meditação, do silêncio, do jejum e da elevação da consciência, que ela apresenta no artigo que é Teosofia. Não tem diferença alguma da meditação, dos estágios elevados da meditação, do samadhi apresentado pelos budistas, do êxtase e dos santos, etc. De sobra, se sabe que Amunyo Sakas, o instruído por Deus, o Theodidáticos, o amigo da verdade, fundou a sua escola com o objetivo de beneficiar o mundo com o ensinamento de algumas partes da ciência secreta cuja revelação foi permitida. A nossa sociedade teosófica foi inaugurada segundo os mesmos princípios, visando conciliar todas as seitas e credos sobre a fé comum da Idade de Ouro, a religião sabedoria, esforçando-se por provar que os diversos credos têm todos uma origem comum, a religião sabedoria. E a gente prova isso através do estudo, através da vivência, através da confrontação e através da percepção interior. Nós vamos fazer aqui algumas citações agora sobre alguns fragmentos das cartas dos Mahatmas, para justificar um pouco a nossa fala a partir do ensinamento deles, já que nós falamos tanto dos escritos de Blavatsky. E na carta única nos é colocado o seguinte, na carta única do Mahashohan, que está no livrinho Carta dos Mestres de Sabedoria: para que nossas doutrinas ajam de forma prática sobre o assim chamado código moral, ou as ideias de retidão, pureza, autoesquecimento, caridade, temos de popularizar um conhecimento de teosofia. A gente já viu amplamente o que poderia ser caracterizado como sendo teosofia. Então, uma vez tendo sido caracterizado isso que nós chamamos de teosofia, o que é que ele está sugerindo que seja popularizado? O que é que ele está sugerindo que nos seja trazido como a popularização do conhecimento de teosofia? Então, serve para a nossa reflexão, serve para o nosso ruminar interior a proposta que nos é colocada pelo Mahashohan. Já é tempo de a teosofia entrar em cena. E aí faz uma advertência. Vendo que os objetivos da ST são mal interpretados por aqueles mais interessados em nos ajudar pessoalmente, como iremos lidar com o restante da humanidade em meio à maldição conhecida como luta pela vida, que é a real e mais prolífera causa da maioria das desgraças e tristezas de todos os crimes? E é de nós, os humildes discípulos destes lamas perfeitos, que se espera a aprovação para que a ST abandone seu título de fraternidade da humanidade e torne-se uma simples escola de psicologia. Não, bons irmãos, vocês já estão equivocados há demasiado tempo, vamos entender-nos bem. À época existia um questionamento do que fosse o próprio trabalho teosófico, e vejam que essa carta ela ainda é numa época em que Blavatsky estava atuando, em que os mestres estavam se comunicando com Sinita, etc. E nós temos aí
mesmo naquela época, com todo o esforço de se fazer uma compreensão, de se empreender, de se solidificar o trabalho teosófico, uma dificuldade de compreender o que era realmente o trabalho teosófico como um todo. Qual era a proposta disso que nós chamamos de sociedade teosófica, qual era a sua ação para o mundo. Mas se nós refletirmos só um único ponto, nós percebemos que isso que nos foi colocado anteriormente como aqueles, basicamente o primeiro e o segundo objetivo da Escola Eclética de Teosofia, de que existe um princípio universal que é a origem de tudo, inclusive de toda consciência, e que esse princípio universal ele é também a origem de quem nós somos, a origem da nossa essência, e que nós não somos simplesmente esse corpo que nós temos, as nossas emoções e os sentimentos, mas nós somos algo muito maior do que isso. Nós somos uma fagulha desse fogo universal, nós somos Atma, e mais do que isso, nós podemos ter essa percepção e podemos nos tornar um Deus. Isso não nos era passado por nenhum ensinamento religioso que tivesse acessível, vamos dizer assim, de uma forma geral, ao Ocidente. Então, o trabalho de trazer o conhecimento da teosofia, o conhecimento da religião sabedoria à humanidade, era uma forma de libertação da alma humana como um todo. Uma vez que a época ou se estava ligado a uma estrutura religiosa, e mesmo ligado a uma estrutura religiosa, ainda se tinha aqueles que poderiam realizar essa experiência e aqueles que não poderiam. O conhecimento esotérico, a filosofia esotérica, ela traz isso como uma herança comum de todos e não de alguns escolhidos. Então, eu acredito que isso soa como que um bálsamo para cada buscador. Mas existe aquele terceiro ponto, que é o ponto caracterizado pela teurgia, pela experiência, pela elevação da consciência, pela prática das virtudes, pela busca incessante dessa realização interior. Essa percepção só vem através disso. No Vivekachudamani nos é colocado o seguinte, um aforismo belíssimo, que diz assim: observa com a mente tranquila o teu interior, vês, tu és Atma, e reconhece a ti como sendo isto. Então, aquilo que um termozinho técnico como mente tranquila, mente serena, mente pura, tem uma imensidão de significado, porque é sobre essa característica de um estado interior assim que essa sabedoria pode se revelar, e ela nos traz a libertação. O mundo das existências individuais está cheio de significados latentes e propósitos profundos que inspiram todos os fenômenos do universo. E só as ciências ocultas, ou seja, a razão elevada à sabedoria suprema suprassensorial, podem fornecer a chave mediante a qual o intelecto pode compreendê-lo. O verdadeiro filósofo, o estudante da sabedoria esotérica, perde inteiramente de vista as personalidades, as crenças dogmáticas e as religiões particulares. O próprio termo teosofia ele surge como uma regeneração daquilo que era o termo filosofia. Filosofia classificando o amante da verdade, o filósofo como aquele que se mistura com a verdade, se mistura com a experiência que ele mesmo faz. Então nós poderíamos dizer que o teósofo, ele, uma vez que teosofia vem regenerar isso, é aquele que saboreia, que se mistura, que se lambuza, vamos dizer assim, com o objeto da sua busca, a própria sabedoria. Então é preciso tomar um banho dessa sabedoria, já que essa é a sede da nossa alma. O mundo atual, em sua desabalada corrida para o desconhecido, progride em direção oposta à espiritualidade. Mas existe uma nobre minoria de estudantes sérios e entusiastas que merecem aprender as poucas verdades que hoje podem ser oferecidas. É, portanto, seguindo o caminho do altruísmo e da prática das virtudes, que se atinge essa sabedoria, que se atinge a sua busca. E nós finalizamos com
esse poema de Nagarjuna, um eminente filósofo budista, que nos tem muito a ensinar, tirado do seu livro Carta a um Amigo. Ele diz o seguinte: este lótus de bons ditos, proveniente do rico manancial de escrituras guardadas pelos nagas, as serpentes da sabedoria, é fonte do mel da virtude. Deve ser descerrado pelos raios do sol do intelecto e desfrutado por uma coletividade de pessoas afortunadas, semelhantes às abelhas. Enquanto a boa palavra da fala do Muni e dos ditos das grandes pessoas forem proclamados neste mundo, este reino terá um verdadeiro guardião e permanecerá belo, com a luz do sol a brilhar no céu imaculado. Porém, à medida que aumentam as forças do arqueiro das flores, o destruidor das virtudes, e o ensinamento do Muni se torna obscuro como o ocaso da vida de uma pessoa, e as multidões se desgarram do caminho e da paz do Dharma, aqueles que almejam a virtude devem se fiar com a mente unidirecionada no caminho da virtude. Possa a virtude pura adquirida com o empenho desta minha atividade, alva como o pólen da cumuda e do lótus, tornar os seres aptos a cruzar o rio das visões errôneas e alcançar a terra da liberação. Então, se existir sempre acessível e capaz de ser praticável os elevados ensinamentos, que aqui como um budista ele está trazendo os ensinamentos de Muni, do Buda, esse mundo terá um guardião. Mas mesmo quando esse ensinamento não tiver muito acessível, aqueles que buscam, aqueles que se esforçam para praticar as virtudes, se fiem, se mirem unidirecionadamente no ensinamento e se fortaleçam como que uma tartaruga que utiliza seu casco duro para se proteger, porque você está passando por um período de turbulência, em que você tem que preservar ao invés de ganhar e esperar um novo momento.